Santo Atanásio dizia: Ó Senhor que estás acima dos querubins, Tu que restaurastes o mundo decaído, quando vos fizeste semelhante a nós. Queridos irmãos, no final do Advento nos encontramos pelas tradicionais saudações. Em poucos dias teremos a alegria de celebrar o Natal do Senhor, o evento de Deus que se faz homem para salvar os homens, a manifestação do amor de Deus, que não se limita a nos dar qualquer coisa, ou enviar qualquer mensagem ou qualquer mensageiro, mas se doa a nós, a si mesmo. Mistério de Deus que toma sobre si a nossa condição humana e os nossos pecados, para revelar a sua vida divina, a sua imensa graça e seu perdão gratuito. O encontro com Deus que nasce na pobreza da gruta de Belém, para nos ensinar o poder da humildade. Na verdade, o Natal também é a festa da luz, que não vem acolhido pelos eleitos, mas pelas pessoas pobres e simples, que esperaram a salvação do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria de desejar a todos vocês, colaboradores, irmãos e irmãs, representantes pontifícios ao redor do mundo, e todos os seus entes queridos, um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Quero agradecer-vos cordialmente pelo vosso compromisso diário para o serviço da Santa Sé, a Igreja Católica, as igrejas particulares e ao sucessor de Pedro. Uma vez que somos pessoas e não apenas números ou apenas denominações, lembro de maneira especial aqueles que durante esse ano terminaram o seu serviço por razões de idade ou por ter outras funções ou apenas por terem sido chamados à casa do Pai. Também a todos eles e as suas famílias vai os meus pensamentos e gratidão. Desejo com vocês elevar ao Senhor um grande agradecimento para o ano que está nos deixando, pelos eventos e experiências que vivemos e todo o bem que Ele quis generosamente através do serviço da Santa Igreja, humildemente pedir perdão pelas falhas em pensamentos, palavras, atos e omissões. E com base nesse pedido de perdão, eu gostaria que essa nossa reunião e reflexão que eu quero convidar com vocês se tornasse para todos nós um sustento e um estímulo para um verdadeiro exame de consciência, para preparar nossos corações para um Santo Natal. Pensando nesse nosso encontro, veio em mente a imagem da Igreja como o corpo místico de Jesus Cristo. É uma expressão que, como explicou o Papa Pio XII, surge, quase brota daquilo que frequentemente vem exposto nas Sagradas Escrituras e nos Santos Padres. Nesse sentido, São Paulo escreveu: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II nos lembra que na estrutura do corpo místico de Cristo existe uma diversidade de membros e ofícios. Um é o Espírito, o qual, pela utilidade da Igreja, distribui a variedade de seus dons com magnificência proporção às suas riquezas e às necessidades dos ministérios. Portanto, Cristo e a Igreja formam o Cristo total, Cristo totus. A Igreja é una com Cristo. É bom pensar na Cúria Romana como um pequeno modelo de igreja,
Isto é como um corpo que procura de todo dia ser mais vivo, mais saudável, mais harmonioso e mais unido em si mesmo com Cristo. Na verdade, a Cúria Romana é um corpo complexo, composto por tantos departamentos, conselhos ou escritórios, tribunais, comissões e inúmeros itens que todos não têm a mesma tarefa, mas são coordenados por um funcionamento eficaz, edificante, disciplinado e exemplar. Apesar das dificuldades culturais, linguísticas e nacional dos seus membros. No entanto, sendo a Cúria um corpo dinâmico, ela não pode viver sem alimentar-se e sem cuidar-se. Na verdade, a Cúria, como igreja, não pode viver sem ter um relacionamento vital, pessoal, autêntico e equilibrado com Cristo. Um membro da Cúria que não se alimenta todo dia com aquela comida se tornará um burocrata, formalista, um funcionalista, um mero funcionário. Um ramo que se seca e devagarinho vai morrendo e vai sendo jogado fora. A oração diária, a participação assídua aos sacramentos, de modo particular a Eucaristia e a reconciliação, o contato diário com a Palavra de Deus e a espiritualidade traduzida em caridade vivida são os alimentos vitais para cada um de nós. Que esteja claro para todos nós que sem Ele nada podemos fazer. Em consequência, a relação viva com Deus alimenta e fortalece a nossa comunhão com os outros. Isto é, que quanto mais estamos intimamente ligados a Deus, tanto mais estivemos unidos entre nós, porque o Espírito de Deus une e o Espírito do maligno divide. A Cúria é chamada para melhorar sempre, e crescer na comunhão, santidade e sabedoria, para realizar plenamente a sua missão. Ainda assim, como qualquer corpo, como todo corpo humano, é exposto a doenças, a mau funcionamento, a enfermidades. E aqui, gostaria de mencionar alguma dessas prováveis doenças. Doenças curiais. São doenças muito frequentes na nossa vida de cúria. São doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor. Eu acho que vai ajudar o catálogo das doenças sobre o pensamento dos padres do deserto, que faziam reflexão e esse catálogo. Nos ajudará esse catálogo que falamos hoje. Nos ajudará a preparar-nos para o sacramento da reconciliação, que será um grande passo de todos nós para nos preparar para o Natal. E comecemos com a doença do sentir-se imortal, imune, ou até mesmo indispensável, descuidando dos necessários e habituais controles. Uma cura que não faz autocrítica, que não se atualiza, que não procura melhorar, é um corpo doente. Uma visita aos cemitérios nos poderia ajudar a ver os nomes de tantas pessoas que talvez algum pensassem que fossem imortais, imunes e indispensáveis. É a doença do rico insensato do Evangelho que pensava viver eternamente, e também daqueles que se transformam em patrões e padrões e se sentem superiores a todos e não ao serviço de todos. Isso vem da patologia do poder, do complexo dos eleitos, do narcisismo que olha apaixonadamente a sua própria imagem e não vê a imagem de Deus impresso no rosto dos outros.
especialmente dos mais frágeis e os pobres. E o antídoto a essa epidemia é a graça de sentir-se pecador e dizer com o próprio coração: somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. Tem outra, a doença do martalismo, que vem de Marta. A doença do excessivo trabalho, ou seja, daqueles que se afundam no trabalho, descuidando inevitavelmente da parte melhor, sentar-se aos pés de Jesus. Por isso, Jesus chamou seus discípulos a repousar-se um pouco, porque negligenciar o necessário repouso leva ao estresse e agitação. O tempo do repouso, para quem terminou sua própria missão, é necessário, devido, e deve ser vivido seriamente. Deixar um tempo com a família, respeitar as férias como um momento de recarregar o corpo e o espírito. Precisa aprender e ensinar. Como diz o Eclesiástico, tem um tempo para todas as coisas. Ainda tem a doença da petrificação mental e espiritual, ou seja, daqueles que possuem um coração de pedra e um pescoço duro, daqueles que ao longo da estrada perdem a serenidade interior, a vivacidade e a audácia e se escondem nos papéis, tornando-se máquinas de documentos e não homens de Deus. É perigoso perder a sensibilidade humana necessária para fazer-se chorar com aqueles que choram e alegrar-se com aqueles que se alegram. É a doença daqueles que perdem os sentimentos de Jesus, porque os seus corações, com o passar do tempo, se endurecem, se tornam incapazes de amar de modo incondicional o Pai e o próximo. Ser cristão de fato significa ter o mesmo sentimento que Cristo tinha, sentimento de humildade e de doação, de destaque e generosidade. A doença do excessivo planejamento e do funcionalismo. Quando o apóstolo planeja tudo minuciosamente e acredita que está fazendo um perfeito planejamento das coisas, as coisas efetivamente progridem, tornando-se assim um contabilista ou um comerciante. Preparar tudo bem é necessário, mas nunca cair na tentação de querer fechar e pilotar a liberdade do Espírito Santo, que permanece sempre maior e mais generoso do que qualquer humana planificação. Você cai nessa doença porque é sempre mais fácil e cômodo apoiar-se nas próprias posições estáticas e imutáveis. Na realidade, a Igreja se mostra fiel ao Espírito Santo na medida em que não tem a pretensão de regulá-lo e nem domesticá-lo. Domesticar o Espírito Santo. Ele é frescor, alegria, novidade. A doença da má coordenação, quando os membros perdem a comunhão entre eles e o corpo perde a sua harmoniosa funcionalidade e temperança, tornando-se uma orquestra que produz barulho, porque os seus membros não colaboram e não vivem o espírito de comunhão e de grupo. Quando os pés dizem ao braço, não tenho necessidade de você, o a mão à cabeça e o comando, causando assim problemas e escândalo. Tem também a doença do Alzheimer espiritual, ou seja, esquecer a história da salvação, da história pessoal com o Senhor, do primeiro amor. Se trata de um declínio progressivo das faculdades espirituais,
que em certo intervalo de tempo causa grandes deficiências à pessoa, tornando-a incapaz de realizar atividades autônomas, vivendo em um estado de absoluta dependência de seus horizontes frequentemente imaginários. Nós vemos naqueles que perderam a memória do verdadeiro encontro com o Senhor, naqueles que não têm o senso deuteronômico da vida, naqueles que dependem completamente da própria presença, dos próprios caprichos, das próprias paixões, daqueles que constroem em torno de si muros e casas, se tornando cada vez mais escravos dos ídolos que foram esculpidos pelas próprias mãos. A doença da rivalidade e da vanglória, quando a aparência, as cores das vestes e as insígnias de honra tornam-se o principal objetivo da vida, esquecendo das palavras de São Paulo. Nada façais por rivalidade ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não procure o próprio interesse, mas o interesse dos outros. É a doença que nos leva a sermos homens e mulheres falsos e viver um falso misticismo, um falso quietismo. O mesmo São Paulo disse: limite da cruz de Cristo, porque não pensam que são coisas da terra. Deveriam se envergonhar. A doença da esquizofrenia existencial é a doença de quem vive uma vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do progressivo vazio espiritual, que laureas ou títulos acadêmicos não podem preencher. Uma doença que atinge frequentemente aqueles que, abandonando o serviço pastoral, se limitam a fazer coisas burocráticas, perdendo assim o contato com a realidade, com as pessoas reais. Criam assim um mundo pessoal paralelo, onde colocam de lado tudo o que ensinam de modo severo aos outros e iniciam a viver uma vida escondida e muitas vezes dissoluta. A conversão é muito urgente e indispensável para essa grave doença. A doença das fofocas, das conversas fiadas e mexericos. Esta doença já falei muitas vezes, mas nunca o suficiente. É uma doença grave, que começa simplesmente, talvez por causa de uma conversa fiada, e toma conta da pessoa, tornando-a, fazendo-a tornar-se semeadora da discórdia, como Satanás. Em muitos casos, assassino a sangue frio da fama dos próprios colegas e co-irmãos. É a doença de pessoas covardes, que não tendo a coragem de falar diretamente, falam pelas costas. São Paulo nos adverte: fazei todas as coisas sem murmurações, para serem irrepreensíveis e puros. Irmãos, cuidado com o terrorismo das fofocas.
A doença de divinizar os chefes. É a doença daqueles que cortejam os superiores, na esperança de obter a sua benevolência ou privilégios. São vítimas de carreirismo e de oportunismo. Honram as pessoas e não Deus. São pessoas que vivem o serviço, pensando apenas, unicamente naquilo que devem ganhar e não aquilo que devem dar. Pessoas mesquinhas, infelizes, inspiradas somente pelo próprio fatal egoísmo. Esta doença também pode afetar os superiores, quando cortejando alguns de seus funcionários para obter a submissão, lealdade e dependência psicológica. Mas o resultado final é uma verdadeira cumplicidade. A doença da indiferença para com os outros. Quando cada um pensa só em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas, quanto mais esperto não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos experientes, quando se toma conhecimento de algo e guarda para si mesmo em vez de compartilhá-la com as outras pessoas de forma positiva. Quando por ciúmes ou por maldade sente alegria em ver o outro cair, em vez de levantá-lo e incentivá-lo. A doença do rosto de funeral, ou seja, das pessoas rudes e carrancudas, as quais consideram que para ser sérias é preciso pintar o rosto de melancolia, de severidade e tratar os outros, especialmente aqueles considerados inferiores, com rigidez, dureza e arrogância. Na realidade, a severidade teatral e o pessimismo estéril são muitas vezes sintomas de medo e insegurança sobre si mesmo. O apóstolo deve se esforçar para ser uma pessoa educada, serena, entusiasmada e alegre, que transmite alegria onde quer que esteja. Um coração cheio de Deus é um coração feliz que irradia alegria e contagia todos os que estão ao seu redor. Se vê logo. Não vamos perder esse espírito alegre, cheio de humor e até mesmo meio irônico, que nos torna pessoas amáveis, mesmo em situações difíceis. Quanto bem faz uma boa fatia de humor, nos faz bem estar ali firme na oração de São Thomas More. Eu rezo todos os dias, nos faz bem. A doença da acumulação. Quando o apóstolo procura preencher um vazio existencial em seu coração, acumulando bens materiais, não por necessidade, mas apenas para se sentir seguro. Na verdade, nada de material poderemos levar conosco, porque a mortalha não tem bolso. E todos os nossos tesouros terrenos, mesmo se são presentes, nunca vão preencher esse vazio. Isso vai nos tornar mais exigente e mais profundo. Essas pessoas, o Senhor repete, como diz, rico, sou rico, estou enriquecido e não preciso de mais nada. E não sabes que és um infeliz, um miserável, um pobre cego, nu? Se pois zeloso e arrepende-te. O acúmulo somente pesa e atrasa o caminho inexorável. Um jesuíta espanhol escrevia na Companhia de Jesus, Cavalaria,
Eu lembro de um jovem jesuíta que com uma fome carregava sobre um caminhão toda a sua bagagem, seus livros, objetos e presentes, tantas coisas. Se dizia como um velho jesuíta que estava observando. Essa seria a cavalaria ligeira da igreja? Nosso transportar é um sinal desta doença. A doença dos círculos fechados, onde pertencer a um pequeno grupo torna-se mais forte do que pertencer ao corpo, em algumas situações ao próprio Cristo mesmo. Mesmo essa doença começa sempre com boas intenções, mas com o passar do tempo escraviza os membros, tornando-se um câncer que ameaça a harmonia do corpo e causa tanto mal, escândalos, especialmente aos nossos irmãos menores. A autodestruição, o fogo amigo de soldados, companheiros, é o perigo mais insidioso. É o mal que atinge a partir de dentro. E como disse Cristo, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a última. A doença do lucro mundano, dos exibicionismos. Quando o apóstolo transforma o seu serviço em poder, seu poder em uma mercadoria para obter lucros mundanos ou mais poderes. É a doença das pessoas que procuram insaciavelmente multiplicar poderes. Para esse fim, são capazes de caluniar, de difamar e desacreditar os outros. Até mesmo nos jornais e revistas. Naturalmente, para se exibir e se demonstrar mais capaz do que os outros. Também esta doença faz muito mal ao corpo, porque leva as pessoas a justificarem o uso de qualquer meio para alcançar tal objetivo. Muitas vezes em nome da justiça e da transparência. E aqui me vem em mente e recordo um sacerdote que chamava os jornalistas para contar e inventar as coisas privadas e reservadas do seu vigário paroquial, dos seus confrades. E a ele interessava só se ver na primeira página. E assim se sentia poderoso e aparente, causando tanto mal às outras pessoas e à igreja. Pobrezinho. Irmãos, tais doenças e tais tentações são naturalmente um perigo para cada cristão e para cada cúria, comunidade, congregação, paróquia, movimento eclesial, e possam afetar, sejam pessoas individuais ou a própria comunidade. É preciso esclarecer que somente o Espírito Santo, a alma do corpo místico de Cristo, como afirma o credo niceno-constantinopolitano, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, pode curar todas as doenças. É o Espírito Santo que sustenta todos os esforços sinceros de purificação e toda a boa vontade de conversão. É Ele que nos faz entender que cada membro participa da santificação do corpo e do seu enfraquecimento. É Ele o promotor da harmonia. Ipse harmonia est, disse São Basílio. Santo Agostinho nos diz, enquanto a parte permanece no corpo, a sua recuperação não é impossível, mas ao invés, se for cortada, não poderá tratar-se nem mesmo curar-se. A cura é também o resultado da conscientização sobre a doença e a decisão pessoal e comunitária, para curar com paciência e perseverança, buscando essa cura. Portanto,
somos chamados nesse tempo de Natal e por todo o tempo do nosso serviço, da nossa existência, a viver segundo a verdade do amor, da caridade. Procuremos crescer em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, em conjunto com todos os ligamentos de colaboração, segundo o funcionamento de cada parte e a união de cada membro, de modo a edificar-se a si mesmo. Queridos irmãos, uma vez eu li que os sacerdotes são como aviões. Fazem notícia apenas quando caem, mas são tantos que voam. Muitos criticam e poucos rezam por eles. É uma frase muito simpática, mas muito verdadeira, porque descreve a importância e a delicadeza do nosso serviço sacerdotal e quanto mal poderia causar um padre que cai para todo o corpo da Igreja. Portanto, para não cair nesses dias em que nos preparamos para a confissão, vamos pedir à Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, para curar as feridas do pecado que cada um de nós carrega em seu coração e para apoiar a Igreja e a Cúria, de modo que eles sejam saudáveis e curados. Santo e santificador, para a glória do seu Filho e para a nossa salvação e do mundo inteiro. Pedimos que nos faça amar a Igreja, como Cristo amou o seu Filho, nosso Senhor. Teve a coragem de reconhecer os pecadores e que precisavam da sua misericórdia. E não teve medo de deixar em nossas mãos, entre as suas mãos maternas. Os votos de um Santo Natal a todos vocês, as vossas famílias e os vossos colaboradores. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado de coração.